Muitas pessoas veem vultos. Isso pode ser apenas uma reação cerebral a fatores como estresse ou medo. Entretanto, quando os vultos se mostram com muita frequência, sem que a pessoa tenha algum tipo de problema psicológico ou neurológico, ou quando, além de ver o vulto, você também sente uma presença, um odor, ou até oscilações de temperatura, é bem provável que não seja apenas uma reação do seu cérebro. Algumas pessoas podem ver apenas partes do corpo, como a cabeça ou mão, e às vezes podem se ver uma pessoa inteira. Em alguns casos, as pessoas veem somente uma sombra passando. Uma vez que se comece a ver, as presenças tendem a ser cada vez mais claras e duradouras. Você já teve uma experiência sobrenatural de ver um vulto ou algo que não se pode explicar? E se você nunca teve, qual seria a sua reação se neste momento passasse uma sombra aí agora no seu quarto ou no corredor da sua casa? O que você faria? No vídeo de hoje, compartilharemos uma das várias experiências sobrenaturais com a visão de vultos. Não sinta medo, pois o medo alimenta os espíritos ruins e eles irão te pegar. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Imagine você deitado confortavelmente em sua casa, assistindo o canal Tio Lu no seu tablet ou no seu celular. Quando começa a bater aquele sono que faz o seu olho querer fechar, mas você quer continuar assistindo um vídeo e luta para manter os seus olhos abertos. Então, você repara com o canto do olho um vulto negro. Você vira seu olhar para lá, mas não vê nada. Acha que é coisa da sua cabeça e começa a assistir novamente o vídeo do tio Lu. Quando com o canto do olho vê novamente aquele ser negro, que agora se esquiva e atravessa a parede e desaparece. O susto é tão grande que o sono vai embora. Sim, você acabou de passar por uma experiência que milhares de pessoas ao redor do mundo relatam ter passado. Uma visão de vulto. O povo das sombras, também conhecido como vultos, homem de preto, sombra negra, pessoa da sombra, estão em todos os locais. Acredita-se que eles são espiões do demônio, que vieram observar a sua vida para levar relatos ao seu chefe maior. Normalmente, esses seres possuem uma aparência humanoide. Alguns usam chapéus, outros uma capa comprida e outros simplesmente nada. Bastante escuros, negros, descrito como mais negros do que a escuridão. Algumas pessoas relatam que conseguem distinguir os olhos, que podem ser brancos, negros, amarelos ou vermelhos. Geralmente eles não atacam, geralmente. E quando são detectados, eles fogem, nem sempre. Alguns costumam a fazer pequenas maldades. O que se deixam ser vistos? Ou ficam parados te olhando?
ou mais aterrorizante, ficam sobre você na cama enquanto você está paralisado. São de natureza malévola para muitas pessoas que estudam sobre o assunto. A maioria das pessoas que viram um desses seres sombrios diz que estava quase dormindo e que viu pelo canto dos olhos com sua visão periférica. Hoje, parece que eles estão perdendo o medo e se deixam encarar por alguns segundos, enquanto nossos olhos não acreditam no que estão vendo. Outros relatam que acordam paralisados no meio da noite e veem a sombra negra no quarto ou sobre eles. Quem vê o povo das sombras, ou essas sombras malignas, como algumas pessoas costumam chamar, geralmente descreve que acabou de ver um vulto negro que sumiu muito rapidamente do campo de visão. Muitos relatam que chegam a rezar quando isso acontece. Quem ou o que são esses seres? Existem diversas teorias que tentam explicar. Algumas pessoas dizem que são fantasmas, outras acreditam que sejam demônios ou entidades espirituais do mal. Outras acreditam que são corpos astrais. Dizem também que são viajantes do tempo. Algumas pessoas acreditam que são alienígenas. E você? O que você acha que são? Existem muitos relatos sobre essas sombras que aparecem no quarto das pessoas ou em qualquer lugar. Eu gostaria de compartilhar uma experiência pessoal que tive com isso. Você está preparado para ouvir? Vamos lá. Bom, no vídeo passado eu compartilhei uma experiência sobrenatural com vocês. Então resolvi compartilhar mais uma experiência sobrenatural que eu tive. Essa experiência foi algo muito marcante na minha vida. Eu queria saber, em primeiro lugar, se você é uma pessoa que acredita em visões. E eu acredito que se você que está assistindo agora este vídeo tem ou teve experiências sobrenaturais nesse sentido, você já deve ter tido alguma experiência desde criança. Algumas pessoas de forma constante, outras uma vez ou outra. Por exemplo, tem pessoas que possuem esse dom ou têm essas experiências sobrenaturais em determinadas fases da vida. Pessoas que têm uma visão espiritual quando criança e depois tem quando adolescente e depois quando adulto. Já outras pessoas têm experiências assim o tempo todo. Eu conheço uma jovem, uma mulher, por sinal ela é muito bonita. Ela tem experiências desse tipo desde criança. Na verdade, mais quando criança ela tinha essas experiências. Ela via demônios, ela via espíritos, ela via sombras, ela ouvia vozes. Ela via os brinquedos do seu quarto se mexerem. Sim, ela tinha esse tipo de experiência e ela não é uma esquizofrênica. Ela não tem problemas mentais. Antes de contar a minha história, deixa eu contar essa história para vocês um pouco, de maneira resumida. Depois eu vou contar essa história dessa sobrinha que também faz parte da creche obscura, que são experiências fortes, né? Detalhe, essa sobrinha me conhece pessoalmente, ela sabe quem sou eu e eu a conheço há muito tempo. E ela tinha essas visões assim de maneira terrível quando era criança. Ela via espíritos o tempo todo. Em sua casa, nos lugares, ela via isso. E era de maneira assim assustadora. Os relatos dela são assustadores. Eu já pensei em convidá-la para gravar um vídeo aqui. Eu vou distorcer a voz dela e manter a voz dela em sigilo para preservar a identidade dela, que talvez ela não goste de ficar se aparecendo, né? Assim como eu estou fazendo. E ela falava para a mãe dela e a mãe, as pessoas não acreditavam, as pessoas chamavam ela de louca. Ela frequentava uma igreja quando era criança. E as pessoas diziam que ela tem algum problema mental. As únicas pessoas que acreditavam nesta jovem, a única pessoa que de fato acreditava nessa jovem
era a sua tia, que é pastora evangélica, e ela, a tia dela, possui o mesmo dom e tem visões espirituais até hoje, visões do mundo metafísico, da outra dimensão que não podemos ver. Então, ela se refugiava nos braços da sua tia. Eu não estou contando com detalhes porque eu vou tentar convidar essa sobrinha de maneira anônima para poder relatar isso pra gente. Vou pedir para ela gravar um áudio, sei lá, vou distorcer a voz dela e a gente vai conhecer essa experiência com detalhes. Tive algumas experiências sobrenaturais com visões. Sim, eu vi coisas que as pessoas não costumam ver. E eu lembro que eu sempre tive a espiritualidade muito aguçada. Eu nunca fui muito religioso, mas eu sempre acreditei no mundo metafísico por conta das experiências que eu tive. E a minha fé em Deus, eu acredito sim fielmente em Deus. E acredito que Ele é a força suprema. Talvez o nome que nós chamamos Ele, Deus, talvez esteja errado. Mas foi a forma que nós aprendemos. Esse ser supremo chamado Deus, eu sempre acreditei muito nele. Tenho bastante fé. Eu tenho muito mais fé do que muitas pessoas que seguem aqui o canal imaginam. Bom, eu sempre pedia para que esse Deus me mostrasse o que acontecia do outro lado da cortina. Eu sempre quis saber o que acontecia do outro lado da cortina. Será que essa história de anjos e demônios é real? Será que existem fantasmas? E eu falava assim para esse Deus: olha, eu quero ver o que tem do outro lado. Por favor, me deixa ver. Eu quero conhecer esse mundo que vocês, seres sobrenaturais, vivem. Eu quero saber o que se passa. Sobrinhos, eu passei muito tempo pedindo isso. Até que um dia eu tive a minha primeira experiência. E essa experiência eu vou contar pra vocês. Eu sei que tem muita gente já reclamando aí: poxa, tio Lu, já tem 11 minutos, 12 minutos de vídeo e você não falou nada, tio Lu. Bom, ninguém é obrigado a continuar assistindo o vídeo. Se você está aqui, é porque você quer ouvir algo sobrenatural da minha parte. E para quem acompanha o canal sabe que eu não gosto de deixar nada pela metade. Eu gosto de fazer vídeos detalhados. Eu gosto de fazer vídeos muito bem elaborados. Eu gosto de explicar pedaço por pedaço de cada coisa que eu resolvo fazer aqui. Então, se você não tem paciência para poder acompanhar o vídeo, então eu te convido a sair. Se você é uma pessoa muito medrosa, te convido a sair também. Mas se você, assim como eu, gosta de conhecer o lado obscuro e misterioso da vida e do universo, continue assistindo. Bom, eu pensei que quando eu tivesse a minha primeira experiência sobrenatural, de visão, eu ficaria me borrando de medo. Só que não foi bem assim. Eu acho que na hora a gente toma um choque e a gente para. Tudo aconteceu em uma noite fria. Era uma noite fria, porém o céu estava limpo na cidade onde eu cresci. Era aquela noite fria, aquele vento gelado. E eu saí, era por volta das 6h40 da tarde, já quase 7 da noite. E eu estava indo, se eu não me engano, eu estava indo para um curso que eu fazia à noite. Nessa época eu estudava muito, estudava bastante. Eu estudava pela manhã, trabalhava à tarde e fazia um curso à noite. Então eu estou no batente desde muito cedo. Resolvi sair para ir pro curso. Eu senti um arrepio na minha espinha. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. O frio que eu estava sentindo, o calafrio que eu estava sentindo não era do vento, não era do frio. Eu sentia que como se alguma coisa muito estranha estivesse para acontecer. E eu de repente saí de casa. E eu senti como se alguém estivesse me seguindo. Quando eu olhei para trás, não tinha ninguém. A rua estava vazia, não tinha ninguém. A cidade não era muito movimentada nesse tempo.
e eu tive a sensação de que alguém estava me seguindo. Saí da rua onde eu morava, entrei por outra rua, passei por uma praça e ainda tive a sensação de que alguém estava me seguindo. Quando eu chego na metade do caminho, bem na metade do caminho, antes de chegar no curso, eu olho para cima e vejo uma sombra preta em cima do poste. Era algo muito estranho. Como eu estava de longe, eu pensei que eu estava tendo algum problema na vista, porque tinha reflexo de luz, da luz do poste, eu não conseguia ver direito. E a rua era uma ladeira descendo. E eu comecei a me aproximar do poste onde estava essa sombra preta em cima. Quando eu estava de longe, eu cheguei a pensar que era uma caixa de energia, que era alguma coisa que deixaram em cima do poste. Mas quando eu fui me aproximando, sobrinhos, a rua estava deserta, a rua estava vazia. Eu fui me aproximando, eu fui vendo que havia um movimento, assim, no objeto, né, na sombra que eu estava vendo. Então eu percebi que não era um objeto. E quando eu fui chegando mais perto, eu vi que era uma sombra. Sim, uma sombra. Você já viu aquele personagem de Mortal Kombat, Nubio Saibot? Pois era algo muito similar a ele. Só que era como se estivesse sentado em cima do poste. Algo assustador. Então de repente eu comecei a ficar... os meus passos começaram a ficar mais devagar, porque eu comecei a ficar assustado com aquilo. Só que a minha vontade de ver o que tinha ali era muito mais forte. A vontade que eu tinha de poder ver de perto o que era aquilo, aquela sombra estranha no poste, era muito mais intensa, a minha curiosidade para saber aquilo. E eu fui me aproximando devagar. E de repente, sobrinhos, aquela coisa olhou para mim. Aquela coisa horrível olhou para mim. Era uma sombra que tinha olhos. Você já viu um morcego? Lembrava muito um morcego, mas eu garanto a vocês, não era um morcego. Ah, mas tio Lu, existem morcegos enormes. Sim, existem morcegos enormes na África. Morcegos de, acho que 1,5 metro de altura, de comprimento, não sei. Na África, nós estamos no Brasil. Não era um morcego, sobrinhos. Não era. Tinha exatamente o tamanho de um ser humano mediano, aquela sombra. E ela olhou para mim. Então de repente eu parei no meio da rua. Eu não consegui voltar e eu não consegui seguir adiante. Aquela sombra era assustadora. Assustadora. Então, eu não sabia se eu corria, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu dava risada. Tem gente que dá risada quando entra em pânico. Eu sei que eu fiquei em pânico com aquilo. Mas eu não fiquei com aquele medo de encarar a situação. Mas por dentro eu fiquei em pânico. Eu fiquei em estado de choque porque eu parei no meio da rua. Então eu esfreguei os meus olhos para ter certeza que eu estava vendo aquilo. Eu esfreguei os olhos e olhava novamente para o poste e aquela sombra estava lá. E mais uma vez eu esfreguei os olhos com as mãos porque eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo sobre isso. E aquela sombra estava lá. Então eu falei, bom, o que eu estou vendo é real. O que será que vai acontecer comigo agora? E de repente aquela sombra se levantou sobre mim em cima do poste. E eu não sabia o que fazer. E de repente essa sombra pulou de cima do poste. Quando ela pulou de cima do poste, ela sobrevoou em um voo rasteiro, bem próximo ao chão. Ela sobrevoou. E tinha um rapaz passando na outra esquina de baixo. Como eu disse, a rua estava vazia, tinha pouco movimento naquela noite. Se eu não me engano, era um feriado local, não me lembro, mas eu sei que eu tinha aula no curso. Naquele dia eu tinha aula no curso, eu tinha que ir pro curso.
Então de repente aquela sombra fez um voo panorâmico bem baixo. E eu pensei que ela iria me atacar. Só que de repente tinha um rapaz passando lá na esquina. Aquela sombra foi até os pés do rapaz e se misturou com a sombra dele. E ela sumiu. Então, eu fiquei sem saber o que fazer. Então, muito assustado, eu peguei um bloquinho. Eu tinha um bloquinho que era o chaveiro que eu tinha, era um bloquinho que você abria o zíper e dentro havia vários versículos da Bíblia. E eu acreditava que era uma maneira de, sei lá, um ser superior, Deus, falar comigo. Então eu abri aquele bloquinho e puxei um versículo, porque eu não estava conseguindo acreditar no que havia acontecido comigo. Então o versículo que saiu foi um versículo que está escrito no livro de Jó. E eu não me lembro exatamente a passagem, o capítulo e o versículo agora, mas eu vou deixar aí na tela a referência bíblica para que você leia. E veio a seguinte mensagem bíblica para mim: Tens tu olhos de carne? Vês tu como o homem natural vê? Como o homem comum vê? Bom, eu passei por muito tempo pedindo a Deus que me mostrasse o que acontecia do outro lado da cortina. E ele me mostrou. E ele confirmou para mim nesse versículo bíblico. Alguns de vocês podem dizer: nossa, a maconha que o tio Lu fumou nesse dia era muito forte. Ou então, o remédio que o tio Lu tomou era violento. Mas não, sobrinhos. Eu não estava drogado, eu não estava dopado, eu não tenho nenhum problema mental, eu não sou esquizofrênico. Eu vi aquilo. Eu vi o que aconteceu. Eu vi aquela sombra. E eu garanto a vocês que a atmosfera que ficou no ambiente não era boa. Então, nós temos a percepção de sentir no nosso próprio corpo quando uma coisa é boa e quando uma coisa não é boa. E aquele espírito que eu vi, aquela sombra, não era uma coisa boa. Não era algo que pretendia fazer o bem. Eu não sei se isso vai contribuir a alguma coisa para você. Mas de repente existem pessoas que estão passando experiências como essa que eu contei. E eu digo a você, você precisa conhecer, de fato, o lado obscuro do mundo. Você precisa estudar e conhecer o mundo espiritual. Você precisa entender o que acontece do outro lado da cortina. Porque por mais que você não queira aceitar, as coisas acontecem primeiro lá, no outro lado da cortina, na outra dimensão, para depois acontecer aqui, no plano físico. Essa foi mais uma experiência sobrenatural que o tio Lu teve. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tio Lu no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e participe da minha creche de crianças obscuras. Seja um patrocinador do canal Tio Lu e tenha acesso exclusivo ao grupo de WhatsApp Sociedade Secreta da Creche Obscura. O link do Patreon para que você seja patrocinador deste canal está aí na descrição do vídeo. Com apenas $1 por mês, com a partir de $1 por mês, você já me ajuda bastante. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.